Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado, a Rita Yoshimine, que estará comigo nessas entrevistas. Oi, Rita. Oi, Fred, é isso aí. Foram convidados os 3 candidatos que mais pontuaram na pesquisa IPEC divulgada no último dia 15 de agosto. A candidata do PDT, Leila Barros, que seria entrevistada na segunda-feira, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. Ontem, terça, a gente conversou aqui com Ibanez Rocha, do MDB, que é candidato à reeleição. E hoje o nosso convidado é o ex-governador e ex-vice-governador Paulo Otávio, candidato ao Palácio do Buriti pelo PSD. Fred. A entrevista vai durar 1 hora e a ordem foi definida em um sorteio no dia 16 de agosto com a presença dos representantes de todos os candidatos. O G1 também vai conversar com todos os outros candidatos com entrevistas de 20 minutos que serão exibidas a partir do dia 29, segunda-feira que vem. Esta entrevista, que está sendo transmitida agora ao vivo pelo G1DF, também ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast, né, Fred? É isso. Candidato Paulo Otávio, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Um prazer enorme, Rita, Fred, acompanho vocês quase que diariamente nos telejornais. É um enorme prazer estar aqui na Globo, no G1, com vocês. Bem-vindo, candidato. Paulo Otávio ganhou destaque na vida pública como empresário, dono de construtora, criou dezenas de prédios e ergueu shoppings. Um deles bem polêmico, o JK, que foi erguido sem estudo de impacto de vizinhança. O empresário chegou a ser preso no DPE, não ficou nem 24 horas. Era investigado por suspeitas de participação em suposto esquema de corrupção de agentes públicos para a concessão de alvará. Foi deputado federal de 91 a 95. Paulo Otávio apresentou 8 proposições, mas nenhuma chegou a ser aprovada. Entre 99 e 2003, mais um mandato de deputado federal, teve apenas 2 projetos aprovados. Entre 2003 e 2007 foi senador, mas saiu na metade do mandato para concorrer ao cargo de vice no GDF. Não teve nenhum projeto aceito neste mandato. Em 2006 foi eleito vice-governador do governador José Roberto Arruda. Em 2010, depois da prisão do então governador José Roberto Arruda, foi empossado como governador em caráter interino em fevereiro. Ficou no cargo por cerca de 2 semanas, quando renunciou por falta de apoio político. Além de ter seu nome citado na Operação Caixa de Pandora, renunciou sob ameaças de expulsão pela executiva nacional do Partido Democratas. Sem cargos políticos, dedicou-se apenas à atividade empresarial e agora volta à cena política como candidato ao GDF. E você pode participar mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 999221010. Coloque a hashtag eleições, sem cedilha, acento, antes da pergunta, por favor. Rita. Pois é, a nossa conversa com o candidato Paulo Otávio do PSD terá 1 hora de duração, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor apoiava a reeleição do governador Ibanez Rocha, inclusive o senhor era visto constantemente nas agendas oficiais, no Palácio do Buriti, no gabinete do governador Ibanez Rocha, que tenta a reeleição, e aos 45 do segundo tempo, o senhor decidiu concorrer ao Palácio do Buriti. O que mudou? O que fez o senhor mudar de ideia? Bom, eu tive vários encontros com o governador Ibanez. Eu sou presidente do LIDE, um grupo de líderes empresariais que tem pelo Brasil todo, e sempre debati, não só com ele, mas com todos os governadores, a questão de Brasília, o desenvolvimento da cidade, a interlocução com o meio empresarial, a geração de empregos. Então tive sempre um contato permanente e acho que é minha função, como mesmo afastado da política nesses 10 anos, eu procurei estar presente, acompanhando, ajudando no que for possível. Até porque eu sou apaixonado por Brasília, vivo aqui há 60 anos, então, como empresário, eu participei. Estive com o governador várias vezes, mas, primeiro, em 98, eu fiz um projeto contra a reeleição. Eu acho que a reeleição não é positiva para o Brasil. Eu acompanhei a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, o primeiro mandato foi muito bom, o segundo não tanto, do Lula a mesma coisa, o primeiro mandato foi muito bom, da Dilma também o primeiro mandato foi razoável, o segundo foi complicado. Então a reeleição, ela faz com que o governante, num período apenas de 4 anos, ele trabalhe 3 anos e o último ano já é dedicado
a disputar votos e sair em campanha. E a questão administrativa é deixada de lado. Por isso, em primeiro lugar, eu quero esclarecer que eu sou contra a reeleição. Eu estive com o governador Ibanez como empresário nesses encontros todos e como presidente do PSD. Eu sou presidente de um partido que ajudou na construção de Brasília. O PSD é um partido que acompanhou o presidente JK durante 5 anos de mandato e deu a sustentação moral e política para que Brasília nascesse. Então foi um período muito importante da história política brasileira e como presidente do PSD... Não chega a ser uma espécie de traição a um aliado do senhor, no caso, o então candidato hoje, governador Ibanez? Não vejo dessa forma, até porque ele já se declarava candidato, inclusive na campanha dele, ele disse que não seria candidato à reeleição. Se vocês buscarem os áudios da campanha, não seria candidato à reeleição. Mas quando se declarou candidato à reeleição, eu não tenho nada contra o governo Ibanez, não tenho nada pessoal contra ele. Apenas foi uma conclamação das pessoas amigas, do meu partido, né? Porque os partidos sobrevivem das campanhas políticas. Eu tive um apelo muito grande do PSD, de todos os 80 candidatos que nós tínhamos, e inicialmente eu caminhei muito por Brasília, porque quem era candidato já há 2 meses era meu filho. Eu tenho 4 filhos e sempre quis ter um filho que entrasse na política. E os 3 primeiros sempre me falavam: pai, essa sua vida é muito difícil, vida de político não é fácil, mas o caçula, que é o André, resolveu ser candidato a deputado federal. E aí eu comecei a andar com ele nas cidades. Em todo lugar que eu ia, as pessoas me perguntavam: mas por que o senhor não é candidato? Com a experiência que o senhor tem, com a convivência que o senhor teve com o governo Roriz, com o governo Arruda, com a convivência que o senhor tem com 30 anos de política, conhece todos os cantos de Brasília, por que o senhor não se candidata? Então começou a despertar em mim essa vontade, aos pouquinhos. Convencido pela comunidade. A comunidade foi realmente um apelo, né? Então eu não seria candidato até 3 semanas atrás. Mas de repente, eu conversei com a minha família, com a minha esposa, com os meus amigos, com o partido, e aí tive um apoio. Fui convencido, falei: olha, então tá bom, eu vou ser candidato. E é natural da democracia você disputar a eleição, né? Então, inclusive sabendo que eu vejo as pesquisas do governador estão bem acima, mas faz parte do jogo democrático. Então eu achei que a minha participação nessa eleição, ela contribui muito. Contribui porque talvez eu sou o candidato mais experiente, o que mais viveu política em Brasília, o que mais ajudou a cidade, o que mais trabalhou pela consolidação da cidade. Então, eu entendo que a minha participação é muito salutar para Brasília. Candidato, então, para deixar claro, aproveitando a sua resposta, o senhor acabou de falar aqui para a gente que é contra a reeleição. Mas, em entrevistas recentes, né, explicando que o senhor decidiu concorrer há pouco tempo, aos 45 do segundo tempo, inclusive registrou a candidatura no último dia. No último dia. Né, no último dia a gente falava sobre isso. Mas, em relação a isso, se o senhor era contrário à reeleição, nas suas últimas entrevistas, de julho para trás, o senhor apoiava, então, o governador Nunca dei uma entrevista de apoio à reeleição dele. Nunca dei entrevista. Dizendo assim que ele estava preparado? Não, inclusive nunca dei entrevista dizendo que apoiava a reeleição. Não tem nenhuma entrevista nesse sentido. Entendi, mas que ele estava preparado para ficar no cargo? Estive com ele várias vezes, é um amigo pessoal. Nada contra o governador. É natural. Agora, participar de uma eleição faz parte da democracia. Eu posso levar as minhas ideias, posso ganhar, posso perder. Isso faz parte do processo democrático. Em momento nenhum, meu partido falou que estaria apoiando a reeleição dele. Não tivemos nem convenção sobre esse assunto. Entendeu? Então, a convenção do partido que determinou. Eu posso ser amigo de um candidato, mas o partido que decide quem vai apoiar. Candidato, o senhor vem da iniciativa privada, sabe uma diferença muito clara entre o poder público e o poder privado. A gente vive uma crise hoje aqui no Distrito Federal, que é a crise da assistência social. Filas e mais filas nos postos do CRAS, não sei se o senhor já chegou a acompanhar uma fila durante a madrugada. Eu pergunto para o senhor, num eventual mandato, caso o senhor seja eleito, o que o senhor vai fazer na primeira semana para acabar com essas filas? Primeiro, o meu governo não vai ter filas, porque se tiver alguma fila, eu vou sair de casa e vou lá para o balcão receber as pessoas. Porque eu acho desumano as pessoas entrarem numa fila, quer seja para atendimento hospitalar, quer seja para atendimento no CRAS, e passarem a noite toda. Isso é desumano, né? Pessoas de idade. Então, hoje, o mundo tem tecnologia, tem sistema, tem a internet das coisas, justamente para permitir que as pessoas possam, né, agendar, né, os
os seus encontros nas secretarias, nos hospitais. Então, falta, na minha visão, nesse caso, gestão. E o que o senhor poderia fazer? Existe uma fórmula para acabar com a fila? Tecnologia. Logo de cara o senhor Tecnologia, implantaria? Claro. Você não pode deixar que as pessoas sofram. Eu quero uma Brasília humana. Eu entendo que as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Então, a humanidade não pode ter fila. Então, no meu governo, tem fila. Eu vou lá e resolver o problema. Seria uma solução a curto prazo, candidato? Sim. Você acha que daria investindo em tecnologia? Por exemplo, a primeira coisa que nós temos que fazer existem filas de cirurgias. Pessoas que estão esperando 2, 3 anos para fazer uma cirurgia. É tão fácil fazer um mutirão de cirurgias com a participação, inclusive, da iniciativa privada. Tem hospitais que têm espaços livres e têm atendimentos noturnos que podem resolver a questão das cirurgias. Basta o governo investir, dotar um orçamento não muito alto, alguma coisa que possa, com os preços de SUS, com os preços de tabelas, fazer as cirurgias de todo mundo. E com a participação, pagando hora extras aos funcionários da saúde, valorizar os funcionários da saúde, os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, para que possam trabalhar com vontade. A autoestima dos funcionários da saúde está lá embaixo, porque a saúde é muito criticada. Então, os próprios servidores da saúde, que poderiam estar contribuindo mais, estão desestimulados. Tem muita gente com atestado, tem muita gente em casa. Nós temos que despertar essa vontade. E o meu secretário de saúde, ele vai ter um compromisso comigo. Ele vai ter que assumir no primeiro dia do meu mandato e vai até o último. Porque a gestão não pode ser dividida, ter 4, 5 secretários. Compromete a não mudar o secretário de saúde? Não mudarei. Durante os 4 anos? Durante os 4 anos. Tem que ser a mesma pessoa. É o tipo de gestão que eu sempre adotei na minha vida. As pessoas que trabalham comigo ficam 10 anos, 15 anos, porque não adianta mudar as pessoas. Se você tem uma meta, um projeto, você tem que mudar o comportamento das pessoas que estão sob a gestão dela. O comandante, o secretário, é muito importante. Tem que trabalhar 10 horas, tem que se dedicar de corpo e alma a atender a questão dos funcionários, valorizar os funcionários, ver onde o atendimento inicial está fraco, veja a questão dos hospitais e resolver trabalho. E vai ser um secretário político ou um secretário técnico de saúde? Ontem, até numa entrevista, eu até brinquei, olha, eu vou convidar quem muito luta pela saúde é o senador Regufe. Vou convidar o Regufe para ser senador não, para ser secretário de saúde. Quem sabe ele com o entusiasmo dele, pode nos ajudar a resolver Aí essa vai questão. Um perfil político, não um perfil técnico para administrar uma área muito sensível. Precisa de um perfil de determinação. Uma pessoa que possa dedicar a sua vida, como eu vou dedicar a minha vida, 4 anos da minha vida, para dotar Brasília de uma gestão, uma boa gestão administrativa, uma gestão de trabalho 10 horas por dia. Secretário que não trabalhar 10 horas por dia não vai me acompanhar. Porque meu estilo é trabalhar muito, começar cedo e até tarde, porque é o trabalho que muda as coisas. É o trabalho, a gestão, o compromisso. Não adianta você trabalhar 3 horas por dia. Eu tenho que fazer o governo itinerante, eu tenho que fazer o governo como eu fiz isso. Você quer trazer o ritmo da iniciativa privada, para a máquina pública. No governo que eu participei, no governo Roriz que eu participei, nós fazíamos todo mês um governo itinerante nas cidades. Eu quero saber o que o Paranoá quer. Quero saber o que Samambaia quer, eu quero fazer um governo em Planaltina, eu quero fazer participação, ouvir as comunidades mais necessitadas e botar o governo presente. Candidato, já que a gente estava falando sobre saúde, o Juan mandou uma mensagem para a gente aqui falando o seguinte: gostaria de saber dos candidatos a governador, caso o senhor, o que acontecerá com o IGES-DF e como ficarão os concursados aprovados no último concurso para a Secretaria de Saúde. O senhor vai manter o IGES? O IGES é uma boa ideia que está mal conduzida. O IGES foi criado para administrar o hospital de base, o hospital mais importante da cidade. E, de repente, o IGES abraçou o Hospital de Santa Maria, que eu ajudei a ser construído, abraçou as UPAs. Então, ele se estendeu, ele aumentou o seu raio de ação e aumentou o número de servidores, de funcionários, aquela coisa toda. Então, o que nós temos que... Eu vejo todos os candidatos combatendo o IGES. Eu não acho a ideia ruim. Eu acho a ideia, uma ideia boa. Até para uma experiência. Só que... continuaria com ele. Na vida, você não pode ficar mudando o tempo todo. Cria o IGES, depois fecha o IGES. Não, as coisas não podem ser assim. Eu acho que tem que focar o IGES na boa administração do hospital de base, parar de aumentar o tamanho do IGES.
né, avaliar se essas UPAs devem ser controladas pelo IGES e focar, dar um tempo ao IGES, dar um tempo aí de 2, 3 anos, focado numa administração de um hospital, principalmente o hospital de base, resolver todas as questões latentes do hospital de base, e aí sim, deu certo, vamos expandir. O tempo de experiência é pouco. Você não cria uma entidade e rapidamente desmonta essa entidade, que está criada, tem empregos gerados, então você não pode desempregar as pessoas e acabar com o IGES de repente. Então, entendo que ele tem que cumprir uma missão que foi a determinante na sua criação. Então, ele continuaria com os 2 hospitais, Base Santa Maria e as 13 UPAs? Continuaria com os 2 hospitais, as UPAs não. Eu entendo que ele poderia continuar com os 2 hospitais e mostrar que é possível fazer uma boa gestão nos 2 hospitais. Então, isso teria que passar pela Câmara Legislativa, né, para ver uma mudança no Instituto? Não, o Instituto está criado. O importante foi a criação do Instituto. Ele absorveu as UPAs e nós temos que avaliar se está funcionando bem. Nós não podemos sobrecarregar um órgão novo que acabou de começar. As UPAs voltariam, então, para a gestão da própria Secretaria de Saúde? Voltariam para a gestão da própria Secretaria. E o senhor acompanha também aqui no Distrito Federal hoje, já que estamos falando de saúde, hospitais superlotados, né? Temos um hospital superlotado em Taguatinga, também Agarrã, entre outros. É comum isso aqui no Distrito Federal. O senhor fala no plano de governo em construir policlínicas e tudo mais. Como é que o senhor pretende resolver no curto prazo esse problema da saúde pública que é crônico? Né? Não só com tecnologia, ok, o senhor falou sobre a questão das cirurgias eletivas, mas também para tirar as pessoas dessa superlotação, para que elas sejam atendidas logo, de imediato, nas emergências. Bom, primeiro, como eu falei, tem muita gente que está indo nos hospitais, que está esperando a cirurgia, vai, volta, tenta marcar e acaba superlotando os hospitais. Então, a primeira coisa é marcar, né? A segunda coisa é criar o cartão saúde. As pessoas têm que ter um cartão, né, que mostre o relato da vida delas. É um cartão de cada brasiliense ter um cartão saúde, que não é difícil de implantar. E nesse cartão saúde, o prontuário dela. Porque as pessoas voltam muitas vezes, tomam às vezes um tempo enorme do médico para descobrir qual foi o último atendimento dele e demora. E então, tem que ter médico, né? Nem sempre tem médico. Tem que ter médico, claro. Não tem anestesista, por exemplo. O cartão saúde, a implantação do cartão saúde é urgente, é necessária. Então, implantando o cartão saúde, valorizando os profissionais, desafogando em mutirões, como outros estados fizeram. São Paulo desafogou a fila de cirurgias em 2 meses, com a participação dos hospitais privados, inclusive. Então, eu vejo que dá para resolver. E buscando em cada diretor de hospital uma conscientização da necessidade de atender com rapidez, com dignidade, reforçando, inclusive você falou de contratação de novos profissionais. Tem que contratar. Nós temos um fundo constitucional que não está na relação lá, mas que eu ajudei a aprovar. Foi o primeiro projeto que eu fiz na minha vida. Quando eu fui eleito deputado federal, eu criei o projeto do Fundo Constitucional DF, porque eu entendia que Brasília sofreria muito se não tivesse uma sobrevivência nas 3 áreas, saúde, educação e segurança. Só fomos aprovar isso em 2002, com o apoio do governo Fernando Henrique. Inclusive, o último ato do Fernando Henrique como presidente foi sancionar o projeto do Fundo Constitucional, que muita gente era contra, de outros estados, muita gente contra, porque realmente hoje são 11 bilhões, o ano que vem vão ser quase 14 bilhões para essas 3 áreas, saúde, educação e segurança. Então, dinheiro existe. Pra você ter uma ideia, Brasília tem 5 médicos para cada 1.000 habitantes. São Paulo tem 3. O gasto de saúde em Brasília é o maior do Brasil. Então, se gasta muito e serve pouco à população. O resultado é pequeno. Por quê? Volto a dizer, gestão. O que falta é gestão. Esses profissionais a comparecerem ou a prestarem concurso público para a Secretaria de Saúde se não tem estrutura? E estrutura não se constrói, o senhor sabe muito bem, da noite para o dia. Tem concursados que estão esperando, né, serem atendidos. Né? Tem concursados. Uma coisa que tem que fazer é o seguinte, eu vou ter que, se eu quero atender mais pessoas, eu vou ter que pagar hora extra. Vou ter que pagar hora extra aos profissionais de saúde para atenderem, pelo menos para desafogar por 6 meses essa pressão que existe em cima dos hospitais. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma sinergia muito grande com o governador de Goiás e fazer com que, olha, vamos atender a saúde. Há algum tempo atrás eu fiz até um projeto para um hospital de Valparaíso, isso foi uma questão empresarial, e já doei esse projeto para a prefeitura. Porque tem que construir um hospital de Valparaíso. Tem que construir um bom hospital em Águas Lindas. Quem construiria? Você falou em uma parceria? Não, eu fiz uma doação de um projeto apenas. Mas quem vai construir é o município, quem vai construir é o governo de Goiás. Então, essa sinergia entre o governo de Goiás e o governo de Brasília é fundamental.
né? Porque a pressão também que existe nos hospitais aqui de pessoas que vêm das cidades aqui da região metropolitana é enorme. Então, isso só tende a aumentar. Candidato, mas no caso do senhor ser eleito, o senhor fala dessa sinergia com o governo de Goiás. Como é que seria isso, então? Seria um hospital talvez gerido por ambos, um constrói, outro mantém? Como é que seria? Seria ali na divisa, na prática? Temos que sensibilizar. Por exemplo, esse hospital de Valparaíso. Tem o terreno, tem o projeto, fazer logo a licitação e construir esse hospital em 24 meses. Resolve a questão de Valparaíso. A questão de Águas Lindas, a mesma coisa. Não foi feito um hospital de campanha lá em Águas Lindas, agora na vacinação, no Covid, em 15 dias? Tem que resolver. Tendo vontade política do governador e tendo vontade política do presidente da República, que pode nos ajudar muito, porque Brasília é hospedeira do presidente. Então, a sintonia entre o governador de Brasília e o presidente da República tem que ser total, porque isso atinge a ele. A questão de Brasília de saúde atinge a presidência da República, atende a todo o corpo diplomático, todos os congressistas, atende toda a direção do Brasil. Brasília é a capital, é a síntese do país, é um símbolo nacional. Então tem que ser uma sinergia. Governo de Goiás, governador de Brasília e presidente da República. Okay, então, do ponto de vista prático, dinheiro para construir, para se manter, viria de onde? Exatamente. Pode vir do Ministério da Saúde, pode vir de emendas parlamentares e pode vir de recursos próprios do GDF. Por exemplo, eu penso em construir um hospital em Recanto das Emas. Há necessidade, a cidade cresceu muito. Vai atender a população do Recanto das Emas, do Riacho Fundo 2 e toda aquela região que está crescendo, inclusive parte de Samambaia. Outro hospital que precisa ser criado. Só 2 hospitais que eu gostaria de começar a construção. Recanto das Emas e São Sebastião. São 2 locais que cresceram muito. A população hoje está muito acima do que esperado e precisam de ter hospitais lá, porque essas pessoas estão vindo para os hospitais de outras cidades. Quanto tempo se constrói um hospital e nesse período o que o senhor vai fazer então para reduzir isso daí? Bom, eu entendo que não pode passar de 24 meses. Porque o Hospital de Santa Maria, que o senhor, como disse, ajudou a construir, demorou a ser entregue para a população. Demorou a ser entregue para a população porque falta de recursos naquele momento. O orçamento de Brasília para o ano que vem vai ser de 56 bilhões. Tá? É um orçamento substancial. A arrecadação de impostos em Brasília está aumentando, né? Porque a cidade está crescendo, né? Está desenvolvendo, superamos já a questão da pandemia, então o comércio voltou a funcionar, nós temos que atrair mais negócios para Brasília, mais indústrias para Brasília. Eu vou ter que correr o Brasil, correr a América Latina. Nós temos que implantar aqui alguns polos de desenvolvimento na cidade. Porque o polo JK, por exemplo, perto de Santa Maria, já quase no entorno, não funciona na prática. Não tem asfalto, não tem estrutura para os empresários daquela região, falta iluminação. O senhor vai mudar Faltou aquilo dali? Colocar na minha biografia que eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico. E na minha secretaria, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, foi o que eu mais valorizei foram os polos de desenvolvimento. Tanto o JK, como o de Sobradinho, como o de Ceilândia, porque lá está o futuro da geração de empregos. Nós temos que criar polo de desenvolvimento em Brasilândia, em Planaltina. Nós temos que, todas as cidades têm que ter um polo de desenvolvimento. Para atrair microempresas, pequenas empresas, médias empresas. Que no Brasil hoje, 50 milhões da força de trabalho brasileira estão nas empresas. Apenas 10% da força de trabalho brasileira estão nos órgãos governamentais, prefeituras, estados e governo federal. Então, é o microempresário, é o pequeno empresário que gera empregos, que ativa a economia da cidade. O senhor fala em criar novos polos de desenvolvimento, mas o Fred bem lembrou do polo JK, ali na divisa com Valparaíso. Tem a própria Biotic também, que já foi cidade digital e que está ali, que não está totalmente ocupada como era a ideia inicial. É por isso que eu quero né? É por isso que eu quero ser governador. Eu quero ser governador para justamente ativar a economia da cidade. Eu acho que a economia da cidade está parada. Nós precisamos atrair, né, empresas. O governador de Brasília tem que viajar muito, fazer contatos aqui no exterior, para buscar negócios para Brasília. E atrai empresa como? Redução tributária? Porque há uma competição muito forte com o estado de Goiás. Hoje nós já temos, nós temos condições de ter competitividade com Goiás e Minas Gerais. Nós já temos. Antigamente não tínhamos. Hoje está equilibrado. Se você vê a carga tributária de Goiás e o incentivo que Goiás dá é parecido com Brasília. Nós não temos essa desigualdade tão grande. O que falta é vontade política de buscar as empresas. O que o governador tem que fazer é ir atrás das empresas e buscar, como Goiás fez. Goiás, no passado, agiu muito bem. Eu me lembro que um dia, que em 1997, veio aqui o presidente da Mitsubishi. Eu recebi, passei o dia com ele, mostrando Brasília,
E naquele momento não era um governo que eu tinha, né, sintonia. E conversei o dia todo, marquei um jantar na Fibra para mostrar o setor produtivo de Brasília. E à noite o governador de Goiás mandou um avião, buscou o presidente da Mitsubishi. E ele estava na dúvida se instalava em Brasília ou em Goiás. Acabou que foi para Catalão e hoje a Mitsubishi gera riqueza para toda a região, que levou para lá a Mitsubishi. Nós temos que ter coragem. Brasília é a capital logística do Brasil, aqui está no centro do país, o aeroporto de Brasília vai ser o mais movimentado do Brasil, brevemente. Nós temos que atrair os voos internacionais, hoje são pouquíssimos voos internacionais, nós temos que atrair turistas de fora e levar mercadorias para fora de Brasília. Por que o morango lá de Braslândia não pode ser empacotado e chegar lá em Lisboa? Nós temos que incentivar a produção, levantar a autoestima do produtor rural de Brasília. Por que não criar um polo de flores e frutas lá em Planaltina? Então, nós temos que pensar grande. Brasília é grande, Brasília é grandiosa. Então, não adianta ficar na mesmice, né? A gente tem que pensar o futuro. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu era deputado, em 92, e nós falávamos em fazer um metrô de Brasília. Metade da população era contra, porque não tinha congestionamento em 92 em Brasília. Aí fomos em frente, fizemos o metrô hoje é um sucesso, e está lá funcionando. Então nós temos que pensar em coisas grandiosas para a cidade, não adianta pensar pequeno. Nós temos que fazer um aeroporto de cargas em outra região, uma cidade aeroportuária. Nós temos que criar condições, não que se faça isso em 1, 2 anos, mas criar condições para que isso aconteça. Então, polos de desenvolvimento, Brasília tem terra. Esse quadrilátero aqui, ele foi criado para ser todo do governo. As terras de Brasília são o maior patrimônio da cidade. E para uma empresa se instalar aqui em Brasília não é difícil. Nós temos terras para isso. Então, nós temos condições que outros estados não têm. Você chega em São Paulo hoje para você implantar uma indústria, é uma dificuldade. O preço é caríssimo. Aqui não, nós temos condições de uma sinergia entre governo, Câmara Legislativa e os órgãos de fiscalização, criar e atrair empresas com condições que nenhum outro estado tem. Como o senhor atrairia uma empresa, então? Sou um grande empresário, quero me instalar aqui no Distrito Federal. Qual seria a oferta que o senhor faria? Se for uma empresa que gere 3 mil empregos, por exemplo, eu tenho que criar uma condição especial. Qual seria? Eu tenho que negociar caso a caso. Primeiro, eu vou ter que oferecer o espaço, que pode ser aqui ou pode ser no entorno. Eu posso oferecer um espaço da Prefeitura de Águas Lindas. Com desconto no valor do terreno, por exemplo? Com desconto, claro. O incentivo tem que ser absoluto. Não adianta você entrar em competição que se outros estados fazem o mesmo. Tem que fazer com desconto, tem que dar uma condição especial para uma grande indústria se instalar. É natural, isso no mundo todo. Empregos. Em contrapartida, empregos. Vamos fazer um termo de compromisso. Olha, tem que gerar 3 mil empregos. Se não gerar, não tem desconto. É lógico. Isso tem que fazer caso a caso. É bom que o senhor falou nisso, o senhor vai falar do plano de governo, né? Eu queria perguntar dos empregos, já que justamente ele começou a falar dos empregos, o plano de governo, o senhor disse que no primeiro mês, se eleito, é uma geração de 10 mil empregos. Queria saber como é que o senhor garante, afinal são 10 mil, é bastante coisa, no primeiro mês de governo, inclusive quando o governador está chegando, né, está ali tomando... É o momento certo. É o momento que ele está pegando ali a pé da situação. É o momento certo. Sabe por quê? Mas como na prática o senhor faria isso? Na prática, eu fui secretário, como eu disse agora há pouco, de desenvolvimento econômico. E tem o 1º de maio no Brasil, que o 1º de maio no Brasil é comemorado com uma festa, um show ou com uma corrida. Os 3 anos que eu fui secretário, eu fiz o seguinte: não quero festa, não quero show, eu quero gerar empregos. O que eu fiz? Fiz cartas para todos os empresários da cidade, todos, e pedindo 1, 2 empregos, até microempresários, grandes empresários e tal. Então, no dia 1º de maio de 2007, eu reuni no Centro de Convenções uns 200 empresários e me deram 1.200 empregos. No ano seguinte, mesma coisa, e no terceiro ano, mesma coisa. Então, 1º de maio da minha gestão foi a concessão de empregos. Tinha empresário que tinha 3 empregos, me deu 1. Me deu 1 porque se não tiver a participação do setor produtivo rapidamente em Brasília, a violência vai aumentar. A miséria vai aumentar. Porque você ter 16% da força de trabalho da cidade desempregada é um absurdo. Então, hoje as pessoas estão aqui nos semáforos, as pessoas estão morando na rua, as pessoas estão sem comer. Então, emprego é dignidade. Ou a cidade acorda, ou a cidade acloba. A Rede Globo não pode gerar mais 3 empregos? Eu tenho certeza que atenderia. Todas as entidades têm que participar. Eu falei gerar 10 mil empregos com a participação de todo mundo. Nós somos uma sociedade
uma cidade. Nós temos que... O empresariado está numa situação confortável para isso, aqui em Brasília? Não, eu acho que muitos estão. Acho que muitos estão. Acho que muitos têm condições. Porque às vezes o empresário está gerando ali 10 empregos, mas ele tem condição de gerar mais um. Então, no momento urgente que nós vivemos, sem a participação do setor produtivo e sem o coração bater de cada empresário, pequeno, médio ou grande, em volta da cidade, a gente vai ter uma cidade com violência no futuro. Candidato, emprego é cidadania, emprego é dignidade, emprego é o que salva uma cidade de passar dias amargos. Mas para fazer uma conta, usando um dado que o senhor deu aí de 2007, o senhor falou que no primeiro ano foram 1.200, que o senhor conseguiu junto com o empresariado. No outro ano, somando 3 anos, uma média aí de 1.200, daria uns 3.600, 3.000 empregos. O senhor fala em 10 mil no primeiro mês, pós-pandemia, onde a gente sabe que o senhor falou que tem empresa em boa situação financeira. Teve empresa que fechou, empresa que demitiu muita gente durante a pandemia. Então, 10 mil empregos no único mês, pós-pandemia. O senhor não está exagerando? Eu já faço um desafio aqui a toda a cidade. Um desafio a todo o setor produtivo, a todas as pessoas que gostam de Brasília. O desafio é esse. Eu quero no primeiro mês gerar 10 mil empregos. Vai ser possível? Como governador de um estado, como governador que quer entrar, que quer ajudar a população, eu vou conclamar todo mundo. Se eu puder gerar a maior quantidade de empregos, eu vou gerar. Na pandemia, eu como empresário, gerei 500 empregos a mais. Certo? Por quê? Porque eu senti a necessidade de gerar empregos. Então, a necessidade de gerar empregos, ela tem que estar batendo no coração de cada pessoa que tem uma pequena empresa, uma média empresa. Isso tem que sensibilizar as pessoas. Entendeu? Nós vivemos numa cidade que ainda não está naquele nível de outras capitais que as pessoas estão assaltando à luz do dia. Mas se não tomarmos uma condição enérgica, não tomarmos uma posição enérgica, uma participação de toda a sociedade civil, das igrejas, a participação dos sindicatos, das entidades todas, a gente vai cada dia piorar mais. Candidato. Nós estamos com 17% de pessoas desempregadas. No governo que eu participei tinha 6%, 7%. Então é enorme, é uma tristeza enorme o que nós estamos vivendo hoje em Brasília. Candidato, bom que o senhor falou em emprego, mas é preciso também garantir estrutura para que os trabalhadores cheguem aos seus locais de trabalho. O senhor falou no entorno, inclusive na relação com o estado de Goiás. A gente vive um sistema de transporte caótico aqui no Distrito Federal, com superlotação em bairros ou cidades como Paranoá, Itapuã, e o problema crônico também no transporte do entorno para o Distrito Federal, onde milhares de trabalhadores vêm para cá. Como é que o senhor pretende resolver o problema do transporte coletivo aqui em Brasília? Bom, a mobilidade é fundamental. Brasília é uma cidade atípica. Brasília é uma cidade que o plano piloto reúne 80% dos empregos. Então as pessoas saem de Planaltina, vêm trabalhar. Saem de Ceilândia, vêm trabalhar no plano. Com isso, nós temos os piques. De manhã para vir, de tarde para voltar. Nenhuma cidade brasileira tem esse contexto. Ou nós valorizamos as cidades, gerando empregos na cidade, por isso que eu defendo os polos de desenvolvimento na cidade. Eu quero que muitas empresas podiam estar instaladas lá em Braslândia. Mas essas pessoas que vêm para cá, para o centro da cidade, vão vir como? De VLT, de BRT? Não. O que o senhor pretende fazer? Aí vamos os planos que estão no meu plano de metas que eu lancei ontem. Bom, primeiro, nós temos um projeto do VLT saindo do Recanto das Emas, atravessando o Riacho Fundo 2, passando por Taguatinga e chegando a Ceilândia. Isso é um VLT, um orçamento de mais ou menos 1 bilhão para ser construído. Dinheiro do GDF ou empréstimo? BID, GDF? Aí vale tudo. Quanto seria? Você tem que buscar 1 bilhão. Você vai buscar recurso onde estiver, né? Porque liga as cidades. Nós temos que ligar mais as cidades. Nós temos que fazer uma interlocução entre as cidades. Porque para vir para o plano piloto, que é a grande dificuldade do dia a dia das pessoas, né, é uma questão que nós temos que resolver. Resolver como? Temos que fazer interbairros. A Interbairros está com o projeto pronto. Tem que fazer Interbairros ligando, atravessando parte da cidade, passando Taguatinga, Samambaia e chegando ao plano piloto com mais velocidade. Seria a prioridade do seu governo? Claro, o Interbairros está aí para ser feita. Tem que ser feita urgentemente. Nós temos que criar o anel viário para evitar caminhões que passam pelo centro da cidade. O anel viário é importante. Nós temos que criar o GPS nos ônibus. E o senhor faria tudo ao mesmo tempo? Não, você vai fazendo todos os projetos. Todos os projetos têm que estar no plano de metas. Nesses 4 anos? Nesses 4 anos. Você a prioridade seria VLT, Interbairros? Não, a necessidade é começar essas obras todas. Qual seria as obras? O Interbairros é fundamental. O Interbairros é uma obra prioritária. Tem que ser feita. Está tudo pronto para ser feita. Inclusive, parte dele pode ser feita com a participação da iniciativa privada. Então, entendo que você tem que lançar as ideias, tem que começar os projetos, e 4 anos é muito tempo. Você tem razão, Fred. 4 anos é muito curto espaço de tempo.
Fazer tudo em 4 anos é difícil. Mas se você não terminar os projetos, pelo menos você lançou, começou a construir e fez. Tá? Eu me lembro quando eu fui vice-governador, e eu me lembro que no primeiro dia de governo, nós lançamos a ampliação da EPE. A EPE estava congestionada, a EPE tinha 2 pistas só. No primeiro dia de governo, nós lançamos a obra da EPE, ficou pronta no curto espaço de tempo. Lançamos a EPTG era apertada, hoje a EPTG você flui para Taguatinga e Ceilândia porque tem uma EPTG larga. Então foi feito rapidamente também. Então você tem que ter coragem de fazer coisas que venham revolucionar a mobilidade. Agora há pouco o senhor elogiou o metrô. O senhor acha que o metrô precisa ser melhorado numa gestão? E muito. O metrô tem... Ele quebra, está sucateado. O metrô está envelhecido. Ele começou a construir em 92. E está envelhecido, não tem carros novos, tem que investir no metrô. Então esse é um investimento, o metrô... Privatizaria? Não, privatizar, eu não penso em privatizar absolutamente nada. O que pode ter algumas parcerias, algumas linhas podem ter parcerias público-privadas para aumentar investimentos, talvez de outros países, metrô com financiamento. A Asa Norte, o que eu penso na Asa Norte? É necessário o metrô para o lado norte, para a Asa Norte. Só que o metrô na Asa Norte, ele tem um custo mais elevado, porque ele será todo subterrâneo, né? igual ao da Asa Sul. Então é um metrô mais caro. É um metrô que tem um orçamento aí bem elevado. Então, prioritariamente, nós teríamos que fazer outras intersecções, levar o metrô até o final de Samambaia, levar o metrô até o final de Ceilândia, seriam obras mais baratas e mais rápidas, porque já tem as linhas. Então, dá atenção primeiro a essas linhas, Samambaia e Ceilândia. O maior desafio é fazer realmente o metrô na Asa Norte, então, e levar um transporte de qualidade para a região norte, Planaltina, Sobradinho, de outra forma. Esse é um desafio que nós temos que fazer urgentemente e contar com a participação das empresas de ônibus. Elas estão tendo um subsídio bem elevado todos os anos, nos últimos tempos. O senhor continuaria com esse subsídio? Na questão da tarifa, o subsídio tem sido bem elevado. Mas o senhor continuaria com ele? Não, mas eu vou questionar a contrapartida. Qual é a contrapartida? Ônibus mais modernos, ônibus mais limpos, ônibus elétricos. Nós temos que também, se o governo está dando um subsídio para as empresas de ônibus bem elevado, tem que saber o que está vindo de troca. Mais de 1 bilhão. O que está vindo de troca? Ônibus novos, GPS, sinalização, pontualidade nos pontos. É isso que o senhor vai exigir num contrato, sendo eleito, uma vez que os contratos estão vencendo, ano que vem é época de nova licitação do sistema de transporte público do Distrito Federal. O senhor manteria ou não no contrato a manutenção da tarifa técnica, que é esse subsídio do governo? A tarifa técnica tem que ser bem estudada. A tarifa técnica não existia até pouco tempo atrás. Ela passou a existir nos governos que eu participei, não tinha tarifa técnica. O governo não pagava as empresas de ônibus. Agora está pagando... Dos últimos 10 anos, né? Dos últimos contratos. Dos últimos 10 anos. Começou no governo do Agnello. Então, começou a se pagar as empresas de ônibus. Tem que se analisar bem a tarifa técnica. Agora, quem está pagando esse subsídio é a população. Né? Se temos um orçamento de 54 bilhões e pelo menos 1 bilhão e meio tem sido pago para subsidiar as tarifas, tem que dar uma contrapartida. Então, essa contrapartida que tem que ser muito bem feita, muito bem analisada. Os ônibus têm que melhorar muito, tem que usar tecnologia nos ônibus, GPS nos ônibus, assentos, temos que mudar muita coisa. E sem aumentar a tarifa. Quem sabe mudar também o fluxo, talvez em parceria com o governo federal, o fluxo de horários. Por que não dá para começar um pouco mais tarde o funcionamento dos órgãos públicos estaduais e federais aqui em Brasília, em horários alternativos, para não congestionar, porque congestiona tudo. Todo mundo tem que estar no trabalho às 8 horas e por que não começa às 9 ou não começa mais cedo e termina mais cedo ou mais tarde? Nós temos que usar inteligência e tecnologia, inovação para melhorar a vida das pessoas. O senhor falou num cenário, a gente até imagina, né, Fred? Os ônibus bonitos, etc. Esse é o sonho, e tal. Né? Pois isso sem aumentar a tarifa para o passageiro. A questão da tarifa tem que ser avaliada. Por exemplo, houve agora uma redução no preço do combustível, substancial. Mas o diesel continua lá nas alturas. Mas tem que baixar. Só a gasolina baixou. Tem que baixar. Você vê, a gasolina baixou de 8 para 5. Redução extraordinária. E até falam, olha, o governo vai perder em arrecadação. Perdeu sim. Mas as pessoas vão andar mais, vão participar mais, vão sair mais. Então, perdeu na participação de impostos, mas vai aumentar no consumo. O senhor mudaria o sistema do transporte, então, como a Rita bem colocou hoje temos um sistema de bacias,
né? O senhor voltaria para o sistema que era implantado lá no Não, governo que o senhor participou? Eu não quero mudar absolutamente nada repentinamente. As coisas não podem ser feitas assim. Mas ano que vem eu quero tem nova repensar, licitação. eu quero repensar a tarifa técnica, quero repensar os valores, quero repensar, né, o que nós podemos, nesse subsídio, dar mais alternativas de transporte para as pessoas que têm necessidades. Acho que nós podemos abranger mais. Nós temos que resolver a questão do entorno da região metropolitana, que acaba ficando mais caro. Nós temos que fazer uma parceria para que as pessoas possam chegar em Águas Lindas com a mesma tarifa, que isso é preocupante. Então, tem que renovar e tem que reestudar o sistema de mobilidade de Brasília. Candidato, antes só da gente mudar de tema, eu gostaria de fazer para o senhor uma pergunta nos moldes de uma pergunta que eu fiz ontem ao candidato Ibanez Rocha. Muitas pessoas, quando estão ou numa fila do CRAS ou numa parada de ônibus, elas costumam dizer para a gente, entre si, isso só acontece porque quem está lá no Palácio não anda de ônibus. O senhor já usou ônibus, já andou de transporte público aqui no Distrito Federal? Já sentiu na pele o atraso, as condições dos ônibus? Olha, tem tempo que eu não ando de ônibus, mas tenho 5.000 pessoas que trabalham comigo que andam de ônibus todos os dias. Então eu ouço o relato de pessoas que moram em todas as cidades. Então eu tenho noção do que é a questão do transporte público de Brasília. Falta dignidade, falta atenção, falta carinho, falta, conforto para esses passageiros. Então dia a dia, eu ouço o relato dos meus funcionários. A gestão do transporte do entorno seria ainda sob a tutela um eventual governo do senhor ou não? O senhor passaria para o governo de Goiás? Não, como eu disse, tem que ter uma sinergia entre os prefeitos. Prefeito de Águas Lindas, prefeito de Valparaíso, nós temos que combinar o jogo. Vamos mudar de assunto então, Bora. Fred? Vamos falar de segurança, que também é um assunto muito importante para todos aqui da cidade. Existe um levantamento da própria Polícia Militar do Distrito Federal de um déficit de policiais de cerca de 8 mil. 8 mil policiais para dar conta de toda a demanda da cidade. Existe inclusive uma lei que diz do número ideal, então faltam esses 8 mil policiais. E o senhor fala no seu plano de governo em aumentar o número de policiamento na rua, o número de policiais nas ruas. Então, como é que o senhor pode garantir a contratação de mais policiais de forma a atender essa necessidade, mas sem extrapolar a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento? Bom, volto a dizer, nós vamos ter um incremento de 4 bilhões no Fundo Constitucional para o ano que vem, é a previsão. Então, dentro desse orçamento, dá para se contratar mais profissionais na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros. Essa área de segurança está esquecida. Os salários estão congelados há muito tempo. Então é preciso levantar a autoestima desses homens e mulheres da área de segurança. E se faz isso com respeito, com atendimento às reivindicações. Quando eu fui senador, eu me lembro bem, nós conseguimos aumentos expressivos para a área de segurança. Nós equiparamos a Polícia Civil à Polícia Federal. Então houve um estímulo enorme para as áreas de segurança. Eu tenho sentido nas conversas que eu tenho tido com os policiais todos, eles são muito profissionais, mas não estão estimulados. Teríamos concursos todos os anos, por exemplo, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil? Tem que ter. A Rita acabou de dizer um número expressivo, 8 mil. Né? É muita gente. Né? Há 10 anos atrás tinha mais policiais do que hoje. Imagina uma cidade que cresce 1% ao ano, Brasília é a cidade que mais cresce no Brasil. A cidade cresce 1% ao ano. Imagina uma cidade que cresce 1% e perde policiais todos os anos. Então tem que ter concurso público. Tem que ter contratação. Pela sua resposta, o senhor fala em aumentar, então, os salários, pelo que eu entendi, do atual efetivo, das forças, Sim. e contratar mais gente. Sim. Aí, de novo, eu volto a lembrar, porque a gente depende também do dinheiro do Fundo Constitucional, embora aumente ano que vem, né? O nosso orçamento vai ser, inclusive, recorde no ano que vem, mais de 50 bilhões, mas tem que se contratar, aumentar os salários dessas pessoas. Os novos contratados já vêm com o salário mais alto. Como é que o senhor vai conseguir fechar essa conta? E não bater na lei de responsabilidade fiscal, porque o senhor tem um limite para gastar com o pessoal. Você tem que arrecadar mais, ver o que consegue dar de aumento, fazer uma condução política bem feita com o presidente da República, que é quem sanciona os aumentos da área de segurança, e mostrar que é necessário. Os salários daqui estão ficando cada vez mais defasados. Brasília teve os melhores salários das áreas de segurança há alguns anos atrás. Hoje está lá em 15º lugar. Então, é a capital da República. Vamos restabelecer os salários do pessoal de segurança? Sim, é necessário.
temos que achar a fórmula. Foi no governo do senhor, como vice-governador, que foram criados aqueles postinhos de segurança comunitários, espalhados por várias cidades, e hoje esses postinhos estão completamente abandonados, alguns reciclados e por aí vai. Poucos funcionam. Como é que o senhor pretende fazer o policiamento comunitário nas cidades do Distrito Federal, uma vez que esse projeto, digamos, não deu certo ou não foi continuado em outras gestões? É o que acontece com o Brasil. E muitas vezes muda o governo, muda a forma de pensar. Os postos policiais foi uma iniciativa interessante, você colocar o policial mais perto da população. Tanto é que eu fui em várias inaugurações desses postos policiais e a população aplaudia. A população se sentia segura de ter um posto policial. Mas os policiais ficavam muitas vezes presos naqueles postinhos, não poderiam atender uma ocorrência logo perto. Não eram para ficar presos. Eles para circular, para ter um ponto de apoio, para ter um banheiro para usar, para ter uma atenção para a comunidade ir no postinho policial. A ideia era boa. A ideia era boa. Infelizmente, mudou o governo seguinte não quis continuar. Houve pressão, eu sei, houve pressão da área de segurança também, os policiais, a grande parte não gostavam, mas a população estava feliz. Então, o que me preocupa no Brasil. É como eu falei do IGES. Eu vi ontem todos os candidatos no debate, não vou acabar com o IGES. Eu não vou acabar com o IGES. Certo? Então as pessoas, você lança um projeto, postos policiais na comunidade. Era para ser um sucesso. Isso foi feito em muitos países do mundo. O senhor vai voltar com esses postinhos? Não, eu entendo que não é o momento de pensar nisso. Não, eu acho que isso foi uma experiência que deu certo durante um tempo, mas depois não teve continuidade. Não dá para pensar nisso novamente, porque teria uma resistência enorme, até porque as pessoas se desiludiram. É um posto policial, né, que não tem um atendimento, que não tem ninguém lá dentro, não funciona. Então precisa de ter uma participação, né, efetiva da área de segurança com a população. Enfim, é um projeto que poderia ser bom e acabou se perdendo no tempo. Agora, a participação das forças policiais em todos os cantos de Brasília é importantíssimo, né? Mas nós estamos sucateados, né? Faltam viaturas, faltam policiais, então não dá para... E a cidade crescendo, imagina a cidade crescendo e diminuindo o número de policiais. Então, é uma defasagem que tem que ser resolvida. Há de se fazer um sacrifício enorme dentro do orçamento, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, mas tem que se fazer alguma coisa. Então, é a busca de um melhor policiamento para a cidade. Eu gostaria só de pegar uma expressão que agora há pouco o senhor falando justamente de contratar mais policiais e aumentar os salários, né, que é como eu falei, é uma matemática difícil, mas enfim. O senhor usou uma expressão chamada aumentar a arrecadação, e isso impacta na vida de todas as pessoas, sendo policiais ou não, enfim, servidor público ou não. Aumentar a arrecadação de que forma? O senhor pretende aumentar os impostos, aumentar a alíquota de PVA, mais empregos? IPTU? Não pretendo aumentar tarifa nenhuma. Nenhuma. Aumentar o número de empresas participando, aumentar a ativação econômica da cidade, a circulação de mercadorias, atraindo novas empresas. Nós temos que arrecadar mais. Nós temos que tirar as empresas que não contribuem, nós temos que ter uma maior fiscalização, né? Nós temos que acabar com a clandestinidade, nós temos que ter todo mundo legal, nós temos que ter uma cidade legal. Sem aumento de imposto. Sem aumento de impostos. Hoje a carga tributária já é muito grande. Eu sou pessoalmente a favor de uma simplificação tributária. Eu defendi lá como deputado o imposto único. Mas em 4 anos o senhor não pretende aumentar IPTU, IPVA e por aí vai? Não, os aumentos que tiverem serão os aumentos normais da inflação, que são corrigidos pela Secretaria de Fazenda normal, mas não aumentar. Pelo contrário, o ITBI, que, por exemplo, no nosso governo era 2%, o governo Hollenberg aumentou para 3%. Eu vou fazer um estudo se deve continuar 3% ou se deve voltar para 2,5% ou 2%. Eu acho que é uma coisa que agita muito a economia da cidade. Então, tem casos que podem ser diminuídos, não aumentarei 1 centavo em impostos. Vamos de segurança para a habitação, Rita Yoshimine? Vamos lá. Em relação... Quer fazer a pergunta? Pode fazer. Em relação à habitação, o senhor sempre gosta de falar que participou de governos que contribuíram para a criação de cidades. A gente sabe que nos últimos anos, além de novas cidades, apareceram novos bairros, mas existem bairros onde as pessoas foram colocadas lá e o Estado não pensou, por exemplo, numa escola por perto, não pensou num hospital, não pensou numa UPA.
Como é que o senhor pretende tratar, porque no seu plano de governo o senhor fala inclusive em habitação para a classe média, para os menos favorecidos, para as pessoas que estão na lista da CODAB, como é que o senhor pretende fazer tudo isso que o senhor está dizendo, inclusive levando infraestrutura para perto dessas pessoas? Olha, esse é um assunto que me encanta muito, até porque eu construí aqui em Brasília mais de 40 mil residências, então eu entendo do assunto. E Brasília é a cidade mais fácil de ser administrada na questão habitacional, porque é a única cidade do Brasil que as terras são do governo. Qual foi o erro de Brasília? O erro começou lá atrás, quando a Terra Cap, inicialmente a Nova Cap e a Terra Cap, não se preocuparam em atender as comunidades mais necessitadas. Por que surgiram 500 condomínios, loteamentos irregulares na cidade? Porque o governo deixou. Então, o cidadão pegava um pedaço de terra lá, invadia, começava a vender, fazia um loteamento clandestino e depois o governo tinha que regularizar. Por que o governo não fez isso lá atrás? Tinha que ter feito. Quando eu defendo a atuação do Roriz em criar samambaia, por exemplo, eu estava ali na primeira rua sendo aberta, eu plantei a primeira árvore de samambaia, eu vi aquela cidade nascer. E houve muita contestação naquele momento. Grande parte da cidade contestava, para que samambaia? No entanto, é uma cidade que hoje está consolidada, você até fica emocionado quando eu de Samambaia. Esse dia à noite eu cheguei lá, eu vi tanto aqueles prédios enormes, eu quase chorei. Falei, meu Deus, eu vi isso aqui nascer até pouco tempo atrás. Quantos bairros o senhor criaria? Não é questão de criar bairros novos, mas nós temos que atender onde tem infraestrutura, atender. Por exemplo, tem que criar o Jockey Club, é um bairro novo, para atender a classe média. Né? É um bairro que está ali pronto para ser criado. Existe uma área no setor militar urbano, aqui atrás da rodoferroviária, que é uma área do Exército. Tem que ser criado um bairro novo lá. E tem que ser criado bairros nas comunidades, não só aqui no centro da cidade, mas nas comunidades. Tem que criar um bairro novo, feito um loteamento pela própria Terra Cap e vender para as pessoas, com preços subsidiados. Em vez de fazer um loteamento irregular e deixar a coisa crescer e depois fica muito mais caro a infraestrutura, por que o governo não faz isso? Não atende as pessoas mais necessitadas. Por exemplo, eu estou vendo agora o projeto lá do Itapuã Parque. 12 mil apartamentos feitos com recursos da Caixa Econômica. Foi muito importante a participação do GDF e ajudar a consolidar aquilo. São 12 mil famílias que vão morar nesse empreendimento. Em quanto tempo o senhor zeraria o déficit habitacional, que hoje é em torno de 100 mil pessoas? Bom, eu não tenho prazo disso, porque depende de condicionantes. Depende de fazer loteamento, depende de buscar recursos, ter dinheiro da Caixa Econômica para fazer essas habitações. Mas eu acho que dá para, com muita rapidez, eu acho que você não zera, porque isso não para de aumentar. Se uma cidade em movimento, você tem 100 mil, amanhã tem 110, amanhã tem 120, aí você atende 20 e aumenta. O que nós temos que mostrar ao Brasil, que Brasília não é mais aquele Eldorado como foi. Muita gente vem para Brasília na esperança de ganhar uma condição melhor, ter um emprego melhor, trabalhar no governo federal, só que isso congestionou. O governo federal zerar, então, não tem chegar mais perto do zero? Não, acho que nenhuma cidade no mundo conseguiu zerar. Mas é possível você buscar condicionantes para que a população seja mais bem atendida nessa área. Até porque recursos não faltam. Os bancos têm recurso, o BRB tem recurso, Caixa tem recurso, Banco do Brasil tem recurso. Então, recurso não falta. Falta vontade, iniciativa empresarial, política e governamental no sentido de resolver a questão. Candidato, em Brasília, quando a gente lembra de habitação e moradia, a gente lembra de invasão de terra, o senhor acabou de citar a grilagem. No eventual governo do senhor, como seria o combate à invasão de terras? Quem já invadiu está lá, mas está numa área que ainda não foi regularizada. O senhor vai pedir para sair, ou melhor, vai mandar as antigas GFIs ou DF Legal retirar essas pessoas? Tem que regularizar o que está feito. Tem loteamentos feitos e consolidados. Tem que legalizá-los para essas pessoas começarem a pagar os tributos, pagar os impostos, pagar o IPTU, legalizar, fazer a escritura definitiva, achar uma forma de resolver. Que está feito. Agora, não se pode mais permitir novas invasões. 26 de setembro, como resolveria o problema? Você vê, começou tem pouco tempo, hoje virou uma cidade. Foi feito um projeto agora para tirar uma área do Parque Nacional para resolver a questão. Eu fico triste porque não é a solução. O Brasil é uma cidade verde. Quanto mais parques tivermos, melhor fica. Mas não tem mais solução. Então foi feito um projeto para resolver uma questão de milhares de pessoas que estão lá morando. Agora, o erro foi deixar que isso crescesse e acontecesse. O erro vem das administrações que deixaram isso acontecer. Não pode deixar. O próximo governo de Brasília tem que ser muito enérgico nesse sentido. O que está feito, vamos consolidar. Daqui para frente, acabou.
Não se pode permitir mais nenhuma invasão de áreas públicas na nossa cidade. Hoje, segundo o governo, são 50 mil pessoas lá naquela região do 26 de setembro. O senhor vai permitir novas entradas de pessoas ou não? Se alguém construir mais uma casa a partir de 1º de janeiro, num eventual mandato do senhor vai derrubar? Tem que ter um mapeamento disso, não se pode permitir novas. Tem que ver agora, urgentemente, fazer, porque não existe, né? Não existe um mapeamento dessas novas 2 cidades. Não existe um projeto de bairro. Então, as pessoas estão construindo de acordo com a vontade. Vai, constrói ali, constrói acolá, não tem um projeto. Tem que se fazer urgentemente, já que a área foi estabelecida, tem que fazer um projeto para a cidade. O governo tem que contratar uns arquitetos para fazer rapidamente um projeto para essas 2 cidades e fazer, delimitar e não deixar construir mais fora das áreas, porque senão daqui a pouco você não consegue fazer rede de esgoto, não consegue fazer uma rua pavimentada, né? Aí o preço aumenta 3 vezes mais. Porque você fazer um bairro planejado, você tem um custo X. Se você tem que botar infraestrutura num bairro não planejado, custa 3 vezes mais. É 3 vezes mais o custo de uma invasão do que de um bairro planejado. Então, tem que planejar. A Terra Cap tem que ser mais atuante, ela tem que planejar o futuro da cidade atentamente. Ela tem que pegar as áreas que estão hoje, que pertencem a ela, e fazer novas cidades urgentemente para atender essa população. Candidato, mudando agora um pouco de assunto, o senhor é empresário e também político, né? E pelo nosso levantamento aqui da produção, pelo menos 6 imóveis que o GDF tem hoje são alugados de empreendimento do grupo Paulo Otávio. Só a Secretaria de Saúde paga cerca de 750 mil reais por mês de aluguel para o seu grupo. Como é que vai ser a relação, então, o senhor sendo eleito, estando à frente do Palácio do Buriti, em relação a esses contratos? Os contratos são findos? Como é que ficaria esse pagamento de aluguéis, uma vez que o senhor estaria à frente da máquina pública? Todos os contratos, primeiro, foram vencidos. Eu não participei de nenhum contrato desse, nem assinei nenhum contrato desse, mas todos os contratos... Sua empresa? Todos os contratos foram feitos em licitação pública e, né, como a Paulo Otávio administra 3 mil imóveis em Brasília, se tem 6, é uma participação pequena. E foram vencidos em licitação pública pelo menor preço e pelas melhores condições. Se nós temos 6 contratos, realmente devem ser os 6 melhores prédios da cidade, o que dá dignidade ao servidor público. Esses servidores públicos da saúde, por exemplo, que são 2 andares aqui perto, eles estão vivendo no melhor ambiente, um ambiente qualificado, num prédio de alta linhagem, um prédio 5 estrelas, com garagem e tal. Então a produtividade aumentou bastante. Muitas pessoas acham que o servidor público tem que ser julgado lá num prédio sem ar-condicionado, sem nenhuma assistência, sem tecnologia. Pelo contrário, eu penso que o servidor público tem que ser valorizado. Mas esses contratos vão ser mantidos? Não, os contratos vão vencer. Eu não quero nenhum contrato com o GDF, por sinal a participação do GDF na minha vida é pequena. Para você ter uma ideia, a nossa empresa é a maior construtora de Brasília. Tem 25 anos que eu não faço nenhuma obra no GDF. Por quê? Porque eu não quis. Mas digamos que o senhor seja eleito e esteja à frente, o senhor diria assim para o seu conselho, o diretor? Não farei nenhum contrato com o GDF. Sim. Os contratos que estiverem em vigor, o secretário vai lá, olha, terminou o contrato, eu vou comunicar, saia. O senhor pediria então para a sua empresa, para os seus representantes, para não concorrerem em novas licitações? Não, jamais. Nós não concorreremos, eu sendo governador, jamais. Nem para obra, nem para aluguel de prédio. Obra de jeito nenhum. Obra eu nem quero fazer obra pública. Só tem, estou dizendo, 25 anos que eu não participo. E apesar de ser a maior construtora de Brasília. Não estou fazendo, veja bem, a última obra que eu fiz aqui foi 25 anos atrás. Parece que foi uma reforma de uma obra aí. Mas esse é o compromisso público que o senhor faz aqui agora, então, com a gente? Público. Não terei, o seu eleitorado? A nossa empresa, as nossas empresas não teriam nenhum contrato com o GDF. Deixar bem claro isso. Esses ficariam até o final? Os atuais vencendo o contrato, a Secretaria de Saúde avalia, vale a pena continuar aqui ou não? Eu vou montar para outra, faz outra licitação, se for o caso. Não tem problema. Eu não assinarei nenhum contrato novo com o GDF, jamais. Bem, e sobre o centro administrativo, o senhor pretende fazer o quê com aquele, digamos, elefante branco que começou, inclusive, com a ideia do governo que o senhor participou lá atrás, a partir de 2007? Bom, a ideia era ter um centro administrativo, né, feito pela iniciativa privada, porque ali nesse centro administrativo é importante dizer que não tem recursos públicos. Né, foram Só feitos... o terreno é público. Só o terreno, mas continua de propriedade do GDF. Né? Pelo contrário, o terreno existe lá e vai continuar existindo sempre, será sempre uma propriedade do GDF. O que é necessário fazer é achar uma solução. Uma solução com o consórcio que fez. Qual seria? Comprar o imóvel, o prédio? Eu compraria. Por quanto?
aí o menor valor possível. Aí tem que fazer uma avaliação da Caixa Econômica, que hoje é a maior credora e tentar fazer uma negociação a melhor possível. O preço estimado mais ou menos pelo governo foi 370 milhões de reais. O senhor pagaria isso? Eu não posso dizer porque eu não tive essa avaliação em minhas mãos, não recebi essa avaliação. Mas se for financiado em 20 anos, 30 anos, se for um negócio bom com juros subsidiados, vale a pena. O senhor manteria então o governo lá em Taguatinga? Não, todo o governo não. O que eu entendo? Eu levaria a administração de Taguatinga, de Ceilândia e de Samambaia, que hoje estão em terrenos valiosos, só com a venda dos terrenos onde funciona hoje a administração de Taguatinga, de Ceilândia e de Samambaia, eu já apuraria um recurso para pagar parte do centro administrativo. E concentraria as administrações de todos os órgãos complementares das 3 cidades no centro administrativo. Já ocuparia lá uns 40% do centro administrativo com essa centralização, porque ali está no meio da interlocução das cidades, Samambaia, Ceilândia e Taguatinga. E atrairia todos os órgãos governamentais, e tem muitos órgãos ali da Secretaria de Educação, da própria Secretaria de Saúde, que funcionam nessas 3 cidades. Agruparia todos. E nos espaços vagos, eu traria os órgãos que ainda estão em condições precárias e no sentido de valorizar o servidor. Eu entendo que ambiente de trabalho é tudo. Tem muita gente que acha que o servidor tem que trabalhar em qualquer ambiente. Não, eu sou o contrário. Acho que quando você dá condições de trabalho, a produtividade aumenta muito. Eu, quando eu entro numa administração, por exemplo, vou na administração de Taguatinga, eu vejo aquelas instalações precárias, infiltração para tudo quanto é lado, né, o servidor espremido ali, eu fico triste. O servidor não é valorizado. Valorizar o servidor é importante e no centro administrativo será possível fazer isso. Candidato, nosso tempo está quase acabando, mas eu preciso fazer perguntas curtas e espero que o senhor responda também claro. Em formato bem curtinho sobre o que eu vou perguntar para o senhor. Mais prédios em Águas Claras ou reestruturar a cidade? Águas Claras praticamente acabou. Hoje os terrenos vagos em Águas Claras são pouquíssimos. Resposta mais curtinha. Mais bairros ou preservação ambiental? Bom, as pessoas precisam morar. Brasília nós temos que criar mais parques e, ao mesmo tempo, dar condições das pessoas terem habitação própria. Constrói o Museu da Bíblia? Sim. Teatro Nacional, reforma ou privatiza? Totalmente reformado. Se conseguir alguém que banque o teatro, o name right lá no teatro, seria muito bom. Parque da Cidade, vai para PPP, por exemplo? Nunca pensei nisso. Informais na rodoviária devem ser retirados? Olha, a rodoviária precisa ser organizada. Ela tem que ser organizada até para não atrapalhar. Mas o senhor retira os informais? Não, sim ou não? Não. Deixa então a informalidade lá. Não, eu preciso avaliar qual é a informalidade lá, que tipo de informalidade que tem. O que não pode é crescer mais, porque tem já muita informalidade. Não pode, você tem que regular. Toma lá da cá na Câmara Legislativa, vai ter? Olha, o processo político ele tem que ter uma interlocução entre deputados e Buriti. A interlocução tem que haver, porque senão a gente não vive numa democracia. Qual foi a principal falha que o senhor pode apontar na época que o senhor foi vice-governador? Olha, chegamos a um governo que teve 80% de aprovação. Então, foi um governo que eu reputo como você chegar a 80% de aprovação num governo, é excelente. Temos um tempinho para considerações finais. Considerações finais. Então, está acabando o nosso tempo no podcast, ainda havia várias perguntas, mas está acabando a nossa 1 hora de hoje, nessa série de encontros do G1 com os candidatos do governo do Distrito Federal. Então, eu peço para o senhor 1 minuto e 30 para suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de, aos 72 anos, me lançar como candidato ao governo de Brasília. É a cidade que eu amo, vivo aqui há 60 anos, aqui fiz família, aqui montei um monte de empresas, aqui produzi bastante, gerei milhares de empregos e tenho um vínculo com a cidade muito grande. E por isso mesmo que me coloco à disposição da população e me candidato ao governo de Brasília. O meu partido é o PSD, o meu número é 55, e eu quero disputar essa eleição com muita determinação, com muito afinco, com propostas definidas, já lancei meu plano de metas e quero que a cidade resolva as questões. Eu quero uma cidade mais humanizada, eu quero uma cidade melhor para todos os brasilienses. Seu tempo, candidato. Acabou. Muito obrigado, candidato. Obrigado, eu que agradeço. Bem, termina aqui a entrevista da série especial com o candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSD, Paulo Otávio. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as outras demais que vão ser feitas, ficarão disponíveis no G1 DF e também na sua plataforma de áudio preferida.
A partir de segunda-feira, dia 29 de agosto, até o dia 8 de setembro, vamos entrevistar os outros 9 postulantes ao Buriti nas eleições 2022, sempre às 1h30 da tarde. A produção desta série é de Isabela Mello, Afonso Ferreira, Ana Vinhotti, Ana Reis e Mara Pulgês. Na direção de imagens, Franklin Gomes. A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Semple. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, muito obrigada pela companhia e até a próxima. A gente fica por aqui, né, Fred? É isso, eu sou Fred Ferreira, agradeço a sua audiência, a sua companhia. Semana que vem tem mais. Tchau.